Vocês devem ter visto nos últimos dias o bafafá que deu na classe artística por conta de uma decisão do governo de excluir dentre as profissões possíveis de ser MEI algumas como DJs, produtores, professores de artes, músicos. E logo depois o governo anunciou que ia revogar essa decisão que tinha sido anunciada no Diário Oficial. O que significa esse vai, não vai, foi, não foi? O que isso significa na nossa vida? Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é MEI. MEI é a sigla para microempreendedor individual, que é uma pessoa, como eu, por exemplo, sou MEI, que é uma pessoa física, no caso eu, que se transforma numa empresa, passa a ter um CNPJ e pode emitir notas, né? Pode emitir nota fiscal como qualquer outra empresa faz. Só que isso acontece sem algumas obrigatoriedades de uma grande empresa, afinal de contas você é uma pessoa só, e com alguns benefícios, né? Afinal de contas você é uma pessoa só. Então, por exemplo, o MEI paga uma mensalidade por volta de R$55, tendo trabalhado ou não. Então, por exemplo, se você não fez nenhum trabalho naquele mês, você continua pagando o seu boletinho de R$55. Então existe uma possibilidade de sair meio que num prejuízo. Mas no geral, nesse boleto estão incluídos alguns encargos, né? Alguns impostos que a empresa paga, a empresa que é maior, né, uma maior empresa, paga de uma outra forma. Além disso, o MEI, através desse boleto, ele passa a ter alguns benefícios como a aposentadoria, existe uma contribuição com o INSS, então você está contando o tempo de aposentadoria, o que é algo muito importante em 2019. Você também tem direito a seguro-doença, não sei se é esse o nome, é auxílio-doença, e licença maternidade. Em resumo, eu entendo como um trabalhador, como todos os outros, só que sem a segurança do dinheiro fixo no final do mês, porque quando você é MEI, existem meses muito maravilhosos e existem meses completamente horrendos em que você ganha um total de 0 dinheiros. E tudo isso só vale se você receber um valor máximo, teto anual é de R$81 mil. E é importante ressaltar que esses R$81 mil anuais não necessariamente são seus. Você pode emitir na sua nota um valor final para um trabalho que depois você repassa para pessoas que te ajudaram a executar aquele trabalho. Então, assim, nunca o valor de uma nota foi todo pra mim, sabe? Sempre teve gente que me ajudando ou alguma outra empresa que eu contratei pra poder prestar algum serviço pra mim. Então, aquele valor nunca é total. Muito difícil os R$81 mil serem seus, porque ali também estão inclusos os seus gastos e tudo mais. Então, assim, você tem que ter um teto de R$81 mil anuais. E se você passar isso, a sua empresa muda de patamar e você vai para um outro... São outras regras, é uma outra forma de trabalho. Vocês sabem que a gente vive numa sociedade capitalista que gosta muito de falar dessa coisa de empreender, seja dono da sua vida, seja dono do seu negócio, faça o que você ama e tudo mais. Então é uma sociedade que, de maneira bem direta, tá incentivando a população a se tornar MEI, a ser dono do seu próprio negócio, a você poder gerir a sua vida e não trabalhar para uma empresa fazendo um serviço que você não gosta. É você poder sair da informalidade e trabalhar de uma maneira que você passe a ter direitos e dentro dessa lógica de fazer o que se ama de uma maneira formal, né, tendo os direitos e deveres. A venda desse sonho de faça o que você ama, seja dono da sua vida, eu acho que é uma grande armadilha e a gente pode falar disso num próximo vídeo. Mas a verdade é que a existência do MEI fez com que muitas pessoas saíssem da informalidade e passassem a poder trabalhar de uma maneira formalizada, com todos os benefícios e, claro, com os encargos de impostos, né, que essa forma de trabalho também traz. Com a nova reforma trabalhista, a contratação de pessoas jurídicas, ela cresceu muito, inclusive porque as empresas elas estão optando por contratar pessoas jurídicas, afinal de contas, assim, elas não precisam lidar com todos os encargos trabalhistas e, enfim, não precisam pagar todas as coisas que uma empresa precisa pagar para manter um funcionário. Então, o crescimento de pessoas jurídicas contratadas em empresas formais e tal, cresceu muito. E isso faz com que seja fundamental para diversas profissões a possibilidade de emissão de nota. Senão você fica sem trabalhar mesmo, no caso. Isso sem contar que se nos últimos tempos a gente viu um crescimento, uma diminuição, quer dizer, na taxa de desempregados, isso deve muito à existência do MEI, que fez com que muita gente que nos últimos tempos foi demitida dessas grandes empresas, né, dos seus trabalhos e tal, se transformasse em MEI para poder encontrar uma forma de seguir trabalhando, seguir ganhando seu dinheiro, o que não necessariamente é o que vai acontecer. O que não falta é MEI vendendo almoço para comprar janta. Ou seja, as pessoas elas vão se adequando à forma como o mercado
age, né? E as pessoas vão encontrando suas maneiras de sobrevivência. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, que é a PNAD contínua, o setor cultural ocupava em 2018 mais de 5 milhões de pessoas, representando 5,7% do total de ocupados do país. O programa de microempreendedor individual completou 10 anos em 2019. Segundo dados divulgados pelo Sebrae, o MEI é a única fonte de renda de 1.700.000 famílias no Brasil e foi responsável por tirar mais de 2 milhões de empreendedores da informalidade. Guardem essas informações. Tá, beleza, mas o que essas notícias todas significam? Na última sexta-feira foi publicada no Diário Oficial uma resolução do Ministério da Economia que excluiu uma série de ocupações da área da cultura dentre as que são possíveis de se transformar em microempreendedor individual. Quando você vai criar a sua empresa, você vai se transformar em microempreendedor individual, existe uma lista de profissões que você pode exercer. São as listas que são permitidas a exercer essa função de MEI. E tudo essas novas funções que eu disse lá no começo do vídeo seriam excluídas, não são só da base do setor cultural, existem professores particulares, o que também é bem interessante, e algumas questões da parte de estética, né, esteticista e tal. Tudo isso seria excluído a partir de 1º de janeiro. Essa resolução foi elaborada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional e foram excluídas 17 ocupações, e são elas 6 ligadas diretamente ao setor cultural, que são cantor e músico independente, DJ e VJ, humorista e contador de histórias, instrutor de arte e cultura e instrutor de música. E para muitos artistas, a criação do MEI em 2009 ela foi fundamental para a profissionalização e regularização da sua situação. O João Cavalcante, não sei se vocês conhecem, é um dos fundadores do Casuarina, atualmente faz carreira solo. E ele, logo no dia que saiu essa notícia, ele postou nas redes sociais dele um texto contando um pouco da história dele. E eu tomo a liberdade de ler alguns trechos pra vocês, porque eu acho que é a visão de alguém que tá dentro do mercado, é o artista lá dentro, e que, pra quem a criação do MEI e a existência de poder ser músico e empresa possibilitou e facilitou muito a vida dele. Vou ler. Montei minha primeira banda em 99, o Roda Gente. Assim, John, naquela altura eu já trabalhava em um escritório, não tinha nenhuma pretensão de ter a música como ofício. Em 2001 fundamos o Casuarina, também assim, de brincadeira. Começamos a tocar em todas as casas possíveis da Lapa e entramos em estúdio em 2003, sem muita ideia do que estávamos fazendo para gravar o primeiro disco, que levaríamos longos 2 anos produzindo. Durante esses primeiros 4 anos de ribalta, eu me dividi entre a faculdade de comunicação social, de 8 ao meio-dia, o trabalho, de meio-dia às 8, sim, ou eu saía mais cedo da aula ou chegava atrasado no trabalho, e não, eu não almoçava, e os shows até 6 na semana, quase sempre até 3 na madrugada. Morri, mas passo bem. Apenas em 2007, quando o Casuarina lançou o segundo disco, eu tomei a decisão de deixar o emprego formal para encarar a música como profissão. Até aquele momento que pagava minhas ainda parcas contas era o salário. Eu não tinha filhos, o dinheiro pingado que eu ganhava com a música era para aqueles luxinhos pequenos burgueses de óculos escuros e rodízio de sushi. Em pouco tempo percebi a dificuldade de se viver de música. Dificuldade que vai bem além da instabilidade e de ter que responder o tempo todo: não, eu não faço outra coisa. Um dos maiores senões que logo se descortinou foi ser alijado do sistema financeiro. Não dá para pegar um empréstimo, por exemplo, se você não consegue comprovar renda. E não dá para comprovar renda se toda a tua receita é gerada na informalidade. Em 2008, Lula sancionou a lei que criou o MEI. Me tornei MEI em 2009, se não me engano. E olha, nunca pensei que fosse ficar tão feliz em pagar imposto. Pode parecer bobagem, mas foi quando me tornei MEI que passei realmente a acreditar que eu vivia da música. Eu passei a ser formalmente músico. Fui MEI por quase 10 anos. Criei minha editora no ano passado e mudei minha situação contábil fiscal para microempresa. Hoje, numa canetada, esse governo excluiu do leque do MEI quase todas as profissões autônomas ligadas ao showbiz. Cantor, músico, produtor, DJ, iluminador, sonorizador. Pensa comigo, qual a vantagem para o país? Uma gama enorme de profissionais deixando de contribuir é bom para quem? Eu acho que é óbvio, né? Ele continua o texto, mas eu acho que a gente consegue, de uma maneira muito óbvia, entender uma perseguição ao lado artístico que vem existindo desde o começo do ano. Bom, no dia seguinte o presidente da República veio a público, quer dizer, veio ao Twitter, né, que é onde ele costuma falar as coisas, dizer que ele ia pedir a revogação dessa decisão e que não ia nada disso ia acontecer, e aí sim iam ter as conversas e tudo mais pra dar uma revista no MEI, mas de uma maneira mais organizada e tal.
Tudo isso aconteceu depois de uma absoluta revolta dos artistas e seus, enfim, simpatizantes nas redes sociais e de uma declaração do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, dizendo que já nessa semana ele ia pautar isso, já tinha conversado com o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, eles iam pautar a retirada dessa nova lei, né, disso que foi anunciado no Diário Oficial. Então, assim, virou-se assunto de emergência. E a gente pensa... Que bom, né, galera? Conseguimos! Uhul! O que eu acho mais importante é que a gente precisa ter atenção, porque desde janeiro de 2019 se tornou uma recorrente nesse governo, é algo comum, acontece sempre, todo mês, talvez toda semana, uma situação de você jogar vários absurdos e daí depois você fala, não era bem assim, gente, não era, vocês estão enganados, não era bem assim. Isso é muito estranho, porque assim... Eles jogam os absurdos, jogam o negócio e vê como que a sociedade vai reagir, entendeu? Se reagir mal, se der um pouco estranho, eles vão lá e tiram. E existe, uma maneira de testar a sua popularidade. Se ninguém fala nada, o absurdo vai ficar. Eles não tiraram porque eles acharam absurdo, tiraram porque a gente reclamou. Isso é legal, isso é importante, mostra o nosso poder e por isso a gente tem que continuar reclamando. Ao mesmo tempo, quando eu digo que a gente tem que ter atenção, existem algumas coisas, por exemplo, penso muito no pacote anticrime do Sérgio Moro, que não conheço a fundo, mas acompanho as discussões. E, por exemplo, nesse pacote anticrime ele botou várias atrocidades enormes, aquela coisa horrorosa que chamaram a nossa atenção, e outras pequenas atrocidades que ficaram escondidas. E aí, no fim das contas, quando você vai pra discussão, tira-se aquelas atrocidades horrorosas e aí parece que a gente venceu. Mas aquele monte de coisinha continuou. Aquilo era o que eles queriam, não aquelas coisas horrorosas que estavam no início. Então a gente tem que ficar bem atento pra ver se a gente não tá ficando feliz por coisas que, na verdade, continuam ferrando a gente, sabe? Então, ficamos felizes que o pacote anticrime foi aprovado sem todas aquelas coisas. Mas, porra, ele foi aprovado, entendeu? E com vários problemas. Ficamos felizes porque ele tirou o MEI. Tirou para o negócio do MEI, do Diário Oficial, né? Vai voltar atrás. Mas ele vai levar para uma discussão que a gente não sabe onde vai levar. Aí vai parecer, levou para uma discussão, mas ai que bom, ele ia tirar esse monte de coisa, agora ele vai tirar só esse pouquinho aqui. A gente tem que permanecer atento. Por fim, eu acho que o que é muito importante deixar claro é, por mais que esse governo se diga sem viés ideológico, e é uma coisa que se faz mais questão de dizer que é sem viés ideológico, eu diria que desde a redemocratização esse é o governo com mais viés ideológico que existe, que mais toma atitudes baseadas numa simples ideia, num simples pensamento, num simples acredito, eu acho que isso aqui é o certo, sem discussão, sem nenhuma democracia, sem nenhum debate com a sociedade, sem nenhuma visão oposta a deles para entrar em debate. Eu vejo como governo com maior viés ideológico. A questão é que é o viés ideológico deles. Eles chamam de que não tem ideologia, mas é ideologia para cacete. Essa é uma disputa ideológica, essa é uma disputa de narrativas. Sim, é uma disputa ideológica. Todos nós temos as ideologias em que nós acreditamos, as coisas em que nós acreditamos. E a disputa de narrativa é a gente poder, dentro dessa, mostrar o nosso lado e o outro mostrar o lado dele, às vezes diante de uma mesma palavra, como a palavra ideologia, né? É você disputar o que essas coisas, esses espaços significam. E sim, eu diria que a gente tá numa guerra ideológica, numa guerra de narrativas, porque o outro lado ele é muito bruto, é um lado muito incisivo nas suas coisas e a gente também precisa ser. E pra ser isso a gente precisa estar bem atento. Então acho importante trazer essa discussão pra gente entender o que tá rolando, não achar que exatamente a gente ganhou, mas foi uma pequena vitória, mas a gente precisa estar bem atento ao que está acontecendo e também achei importante a gente explicar exatamente por que é importante pro artista autônomo ter o MEI, né? Porque isso ficou muito no alto, veio e foi, a gente nem falou sobre isso, tá bom? Então beijo e até o próximo vídeo.